Fala galera, fiz mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a amostragem e é uma continuação da aula anterior. E é a aula 8, quem quiser pode procurar aí na playlist. Então vamos lá. A inferência estatística é dividida em 3 etapas, como a gente viu nos gráficos desde o comecinho das aulas até agora. A gente já falou de estatística descritiva e agora a gente está falando de amostragem. E depois nós vamos falar sobre probabilidade, um outro dia. Agora que eu vou falar com vocês é a parte 2. Como o tema é muito extenso, eu tive que dividir em mais uma parte. Eu achei que em 2 partes ia ficar bom, mas eu acho que é muito extenso e não vale a pena. Então eu dividi em mais uma parte, que seria a terceira num próximo vídeo. Então vamos falar um pouco sobre os planos amostrais. A gente pode dizer que eles podem ser probabilísticos ou não probabilísticos. E eles podem ser divididos também em objetivo e subjetivo. Nem agora e nem na próxima aula nós não vamos falar sobre não probabilístico. Nós vamos falar mais da probabilística, que é a mais utilizada, certo? E dentro da probabilística a gente tem a amostra probabilística, é o mesmo nome, é assim que se fala mesmo. A amostra probabilística, ela usa um critério que é o critério objetivo. E em todos os elementos dessa amostra, eles têm probabilidade conhecida diferente de zero de pertencer a essa amostra aleatória sem interferência de terceiros. Então a gente só observa, não tem interação nenhuma. E elas podem ser a amostra aleatória simples, a amostra estratificada, a amostra por conglomerado. São alguns exemplos, que são os mais utilizados que nós vamos falar aqui. A amostra probabilística subjetiva é quando existe alguma interferência do pesquisador na hora de determinar a coleta dos dados. Mas ela continua sendo probabilística. Por exemplo, a amostra sistemática. Se eu vou fazer uma amostra e eu determino que ela vai começar de tal ponto e vou fazer ela de 3 em 3 minutos, eu vou lá e coleto, isso é uma amostra sistemática, porque não é aleatória. Eu estou interferindo aí na hora da coleta. Certo? Nós vamos falar mais pra frente. Vamos começar então com as amostras probabilísticas. Ela utiliza como recursos teorias de probabilidade e estatística, e com isso fica mais fácil de comprovar, de calcular o tamanho das amostras e como coletar essas informações. Ela é baseada em critérios de classificação. Então eu vou falar para vocês quais são esses critérios. Temos a probabilidade de seleção da unidade amostral, que pode ser igual, onde todos os elementos têm igual probabilidade de ser coletados, ou pode ser distinta, onde existe um percentual, por exemplo, de diferença. Sobre a unidade amostral, pode ser uma unidade elementar, uma unidade de resposta, por exemplo, um único elemento que você vai coletar, ou podem ser conglomerados. Ou seja, é um grupo de elementos que você vai coletar as informações, não é uma única unidade. Pode ser feita em divisão de estratos, pode ser estratificada ou não estratificada. Por exemplo, sexo ou estado civil, depende do que você estiver estudando e qual o seu interesse. E a unidade amostral é o elemento que compõe grupos mais homogêneos. Então, às vezes, se eu analisar todo mundo, eu não vou ter um resultado tão bom quanto se eu estiver estratificando a minha amostra. O número de estágios pode ser em um ou mais de um. Por exemplo, eu posso tirar uma amostra de uma população grande e depois tirar a amostra, dividir em estratos e tirar amostras de estratos, então eu vou ter mais estágios. E a seleção das unidades pode ser aleatória ou sistemática, como eu disse lá no começo. Eu posso determinar tempo de coleta, eu falo, vou começar de 3 em 3 minutos, eu vou coletar essas informações. Eu começo no balcão 1 para coletar a informação numa papelaria, por exemplo, eu começo no balcão 1 e vou passando para os demais balcões e assim por diante. Se eu pegar a amostra aleatória simples, que é a mais utilizada, quais seriam os critérios de classificação dela? Eu teria a probabilidade de seleção da unidade amostral seria igual, todos os elementos têm a mesma probabilidade de pertencer.
Que mais? A unidade amostral seria uma unidade só, então eu vou pegar um elemento e não um grupo. Ela seria não estratificada, porque eu estou pegando de uma vez só, eu não estou dividindo em estratos. Consequentemente, você tem um único estágio de coleta de informações e ela vai ser aleatória, porque eu não vou ter um sistema, uma ordem de coleta. E fazendo as combinações, nós teríamos 2 elevado a 5, porque eu tenho 5 critérios e 2 itens cada um, eu teria 32 combinações de planos amostrais. Eu teria 32 jeitos de tirar uma amostragem. Essas informações eu tirei do Boffarini e do Bussave, tá, pessoal? Tudo que eu tô falando aqui tem embasamento teórico. Eu sempre coloco aí nos comentários de onde que eu tirei essas informações. Então, vamos falar sobre a amostra aleatória simples, que é a mais utilizada, que é a mais, digamos assim, a mais importante. Como eu falei, ela tem a probabilidade de seleção igual, a unidade amostral é uma só, a divisão é não estratificada, um único estágio e a seleção de unidades é aleatória. Então, vamos assim, considerar que N maiúsculo é o tamanho da população, N minúsculo é o tamanho da amostra, e o tamanho da amostra vai ser sempre menor que o tamanho da população, certo? Porque a gente só tira uma amostra realmente quando é necessário, se não há necessidade, é só eu fazer uma análise da população, uma análise descritiva, ou seja lá o que eu estiver estudando, não tem necessidade de tirar a amostra. Um Nzinho te representa como sendo menor que o tamanho da população. Mas como essa amostra é selecionada? Eu tenho lá no primeiro passo, tenho a minha amostra, seja lá qualquer, pode ser, independente do que eu estiver estudando, que eu coloquei pessoas, mas poderia ser objetos, qualquer coisa. E aí eu vou tirar um elemento para eu pegar para eu anotar, sei lá, diâmetro, ou se forem peças, ou vou coletar uma informação, altura das pessoas, peso. Independente do que eu estiver coletando, vou tirar um elemento e pegar essa informação. Ao acaso, que é aleatoriamente, né? Nós estamos falando de amostra aleatória simples. No segundo passo, eu ainda tenho aquela população, mas eu já não tenho mais aquele elemento que eu já peguei. Nós estamos falando que nós vamos tirar um outro elemento sem considerar aquele. Eu tirei esse elemento ao acaso também e sem repetição. Poderia ser com repetição? Poderia, mas nós não vamos falar aqui sobre isso. Nós vamos falar de amostra aleatória simples sem repetição, que é a mais comum de ser utilizada. No terceiro passo, eu vou tirar a amostra, mas eu já não tenho os outros dois que eu já tirei, os 2 elementos. Eu vou pegar a informação de um terceiro elemento que eu vou coletar, também ao acaso e sem repetição, certo? Eu vou fazendo isso até eu tiver a quantidade de elementos da minha amostra. Como eu calculo esse tamanho de amostra? Nós vamos falar mais pra frente, agora não. A seleção ao acaso, ela pode ser feita através de sorteio. Então, eu posso gerar números aleatórios, eu posso dar um número para cada um e gerar números aleatórios, tirando no computador, para selecionar cada indivíduo ou cada objeto. Eu posso pegar através de uma tabela de números aleatórios, nós não vamos falar aqui, mas não é muito utilizado. Nós podemos fazer globos que nem a Mega Sena, globos com bolas numeradas, desde que nada disso tenha vício. Não, o que é o vício? Não pode ter uma bolinha mais pesada para ela cair mais fácil, por exemplo, lá na Mega Sena. Isso é o vício. Um dado que eu vou jogar, ele não pode estar com um lado mais pesado para eu cair naquele número, e assim por diante. Então, nós estamos falando de uma amostra sem repetição. Então, por exemplo, se eu tivesse uma amostra A, B, C e D, eu não vou poder ter C e C ou A, B e A. Por quê? Porque eu não vou colocar aquele elemento lá de novo e tirar ele de novo na amostra. E a ordem dos elementos não é importante. Então, tanto faz eu pegar A e B ou B e A. Então, isso não importa. Cada elemento da população possui uma probabilidade abaixo de fazer essa probabilidade N sobre N grande de fazer parte da amostra antes do sorteio ser efetuado. Mas por que isso? Porque a probabilidade de um elemento sair num sorteio, ou no sorteio 2, ou no sorteio 3, eu vou somar tudo e vai dar N sobre N.
Então, a probabilidade daquele elemento sair no sorteio 1 é 1 sobre n. Ou a probabilidade dele sair no sorteio 2 também é 1 sobre n, n grande. A probabilidade de sair no sorteio 3 é 1 sobre n. Então, o ou significa o mais na probabilidade. E aí, somando tudo, nós teríamos nzinho sobre n, que é a probabilidade de cada elemento ser sorteado antes de começar a amostra. E a amostra aleatória simples é equiprobabilística. Por quê? Porque cada elemento que nós vimos lá naqueles critérios, cada elemento tem a mesma probabilidade de ser sorteado. Mais informações sobre probabilidade nós veremos nos próximos vídeos. Vamos falar agora dos métodos de estimação. A amostra aleatória simples, ela serve para quê? Para obter as estimativas para valores populacionais desconhecidos, tais como média e proporção. Então, eu vou lá, para que eu vou tirar a amostra? Porque eu tenho interesse na população. Eu não consigo pegar minha população inteira, mas eu vou pegar minha amostra. Para isso, eu vou coletar as estimativas através da minha amostra para eu inferir para a minha população. E, através disso, da amostra, a gente pode verificar a distribuição amostral associada a ela. E, assim, poder verificar os parâmetros. Com tudo isso, a gente vai ter o quê? Informação a respeito dos dados. Média, proporção, variância. A gente vai ter quais são as características da minha população através da amostra. Na prática, o que acontece? Nós temos uma única amostra, sendo necessário criar mecanismos probabilísticos para construir inferências sobre a população através da estimativa. Ou seja, eu vou utilizar as estimativas para inferir na minha população, utilizando mecanismos probabilísticos. E cada estimativa tem a sua distribuição amostral, e é a partir delas que vamos estudar a amostra. Por exemplo, a média tem uma distribuição amostral. Então, depende do que a gente tem interesse. A gente tem interesse na média, tem interesse na proporção, e assim por diante. Então, resumindo, nós temos uma população e vamos tirar uma amostra. Dessa amostra, nós vamos tirar estimativas. Dessa amostra, nós vamos tirar estimativas. E dessas estimativas, nós vamos verificar a distribuição amostral a partir delas e vamos observar os mecanismos probabilísticos através de mecanismos probabilísticos, percentuais e gráficos e estimativas, e vamos inferir para a população, que é o nosso objetivo. Vamos falar agora, então, das estimativas que a gente precisa encontrar para inferir para a população. Essas estimativas, nós podemos falar para variáveis quantitativas e qualitativas. Vamos falar, então, para quantitativas. Antes de tudo, nós temos que lembrar alguns conceitos, que parâmetros, por exemplo, são funções de valores populacionais. Então, quando nós estamos falando de população, nós falamos de parâmetro. Quando nós falamos de estatística, nós estamos falando de amostra. Por exemplo, a média, a estatística é x barra, e para a população é mi, que é a letra grega. A variância, nós falamos S2, e para a população, o parâmetro é sigma 2. Número de elementos, nzinho é para a amostra, e para a população é n grande, n maiúsculo. Para a proporção, que já não é quantitativa, é qualitativa, essa aqui como exemplo, o P-chapéu é a minha estatística e a população seria o P sem o chapéu. Então, a estatística é a função de uma amostra aleatória, é uma função de um cálculo matemático, da minha amostra x1 até xnzinho. Também é uma variável aleatória, que também tem uma distribuição. Ah, mas como isso? Eu teria minha população, teria da minha variável x, seria altura, diâmetro, peso, alguma variável quantitativa. O meu θ, que seria o meu parâmetro dessa população de interesse, sei lá, média, por exemplo. E eu poderia tirar várias amostras dessa população.
Se eu tirasse várias amostras e pegasse a estatística de cada uma delas, certo? A estatística pode ser a média. E se eu fizesse, pegasse todas essas estatísticas e colocasse num gráfico, no histograma, eu teria o comportamento dessas minhas estatísticas, que seria aproximadamente normal, com uma média das médias, que seria somatório de x barra sobre n, que seria a média das médias, se eu estivesse falando dessa estatística, e a variância seria S de x barra 2, que é a minha variância, que seria essa fórmula aqui. É como se fosse a minha média, a minha variável. Não o diâmetro, por exemplo. Eu estou falando o diâmetro médio, que é a minha variável. A minha estatística T seria a minha média. E aí ela teria esses parâmetros de característica. E se eu fizer a raiz quadrada da variância, eu vou ter o meu desvio padrão. O meu desvio padrão, eu posso chamar, que é como nós já vimos nas outras aulas, e eu posso chamar ele de erro amostral, ou erro padrão. E para que tirar isso? O erro padrão ou erro amostral, ele vai me dizer qual que é o tamanho do erro de amostragem. Por que nós precisamos calcular tudo isso para chegar no desvio padrão? Para saber qual que é o tamanho do erro da minha amostragem. Se a amostra que eu tirei, o quanto ela está errada. Esse cálculo vai nos fornecer essa informação. Então, vamos falar um pouquinho do erro amostral, que é uma parte importante. Todo levantamento de dados está sujeito a diferenças entre o parâmetro populacional e a estimativa. Esse é o erro amostral. Então, se eu pegar a minha estatística e tirar do meu parâmetro, essa magnitude, essa amplitude, essa diferença, eu vou chamar de erro amostral ou margem de erro, que é aquele desvio padrão que a gente viu lá. O erro amostral ele pode ser dividido em dois tipos. O erro devido ao plano amostral. Quando o plano é muito complexo, costuma-se utilizar o erro de outros planos para falar sobre a pesquisa que você está interessada. Algum plano que já foi feito, alguma pesquisa que já foi feita que você está fazendo baseada nela. Mas isso aí geraria mais erro técnico deveria ser muito bem estudado, né? Tem que tomar cuidado com isso. E uma outra característica seria, quanto mais você aumenta o tamanho da amostra, ele tende a desaparecer. Quanto menor o erro, significa que mais próximo do valor real estão as suas estatísticas. Mas quanto mais eu aumento a amostra, mais próximo está do real, sim, aí entra o teorema do limite central. Nós vamos ver ele mais para frente, mas eu vou dar uma citada nele agora. Então, a gente tem a distribuição amostral de x barra. Então, a gente tirou várias amostras e pegado essas amostras e tirado uma estatística dessas amostras. Nós fizemos uma distribuição da amostra, distribuição amostral, x barra, e ela pode ser aproximada para uma distribuição normal, ou distribuição gaussiana, cada um chama de um jeito. A distribuição normal é uma das mais utilizadas. Tudo que você vê que pode ser aproximado para normal, tudo que tiver distribuição normal, vai ser mais fácil de calcular, vai ser mais fácil de explicar. E nós vamos também dedicar um outro vídeo mais para frente só sobre a distribuição normal. Essa distribuição amostral de x, eu posso falar que ela é uma distribuição normal, sempre que a amostra for grande. Qual que é a distribuição normal? É aquela que é simétrica, certo? Ela tem poucos dados aqui para o lado esquerdo, poucos dados para o lado direito, e a maioria dos dados se concentra no centro. Essa é a característica da distribuição normal. E quão grande deve ser essa amostra para ela ser considerada normal? Quando se excede geralmente 30 unidades, nós estamos falando, lembrando que nós estamos falando da distribuição amostral de x barra, tá? Uma definição simplificada, certo? Nós vamos falar aqui uma definição simplificada. E isso serve para qualquer distribuição ou comportamento da população. Se eu tiver
dados muito concentrados à esquerda ou à direita, eles são assimétricos, não são simétricos que nem a minha normal aqui. Se eu tiver dados assim, se eu pegar a distribuição amostral e a amostra tiver mais que 30 unidades, eu posso considerar como uma distribuição normal. Esse é o teorema do limite central. O x barra, então, nós estamos falando de x barra, nós não estamos falando de x, ele vai ter aproximadamente, assintoticamente, uma distribuição normal. Isso é provado, não vou falar aqui, mas é provado estatisticamente. Então, ele vai ter aproximadamente uma distribuição normal com média mi e variância sigma 2 de x barra, que nós vimos ali atrás. Se eu pegar e padronizar a variável x barra, eu tiro da média e divido por sigma de x barra, eu vou ter aproximadamente uma distribuição normal com média 0 e variância 1. Ah, mas por que isso? Nós vamos ver mais para frente que nós podemos utilizar a tabela da distribuição normal e calcular quais são os percentuais dos erros, que é o nosso interesse, essas probabilidades. Ele fornece informações sobre o tamanho do erro de amostragem. Nós vamos falar mais para frente. E o segundo tipo de erro é devido a inadequações na coleta de dados. Esses erros não fazem parte do plano amostral e eles podem ocorrer mesmo se a população completa, inteira, fosse analisada. Poderia ser a falta de resposta, falhas na definição e administração, avaliação das consequências, certo? Então, pode ser qualquer tipo, recusa na hora de responder, dados incoerentes, preenchimento errado, erro de decodificação, todos esses tipos de erro. Então vamos lá, vamos dar um exemplo porque tá meio confuso. Qual o erro amostral? Não vamos falar sobre isso. Considerando um atendimento de emergência de uma população de 1.000 pacientes em um hospital de Vargem Grande Paulista, em 1992, que foi coletado no livro da Silva, em 2004, tiraram 100 amostras desses 1.000 pacientes e desejam saber qual a idade média da população e qual a margem de erro da estimativa. Básico, né? Você tem uma amostra e quer saber a idade média desses pacientes através dessa amostra. Então, eu tinha aqui as minhas amostras, meus dados. Eu peguei e tirei a minha média da minha amostra, 27 anos. Somei aí todas as idades e dividi por N. Calculei a minha variância, que deu 55,31. E calculei a minha variância amostral. De acordo com aquela forma, deu 0,49. Se eu tirar a raiz da minha variância amostral, eu vou ter o meu desvio padrão amostral, que é o meu erro. Deu 0,7055 anos. Ou seja, a idade média estimada para a população de 1.000 pacientes é de 27 anos, com um erro padrão de 0,71. Ou seja, o erro médio da estimativa é menor que 1 ano. Qual é o desvio da minha estimativa? Quanto que ela pode desviar para mais ou para menos? É aproximadamente 1 ano. Pode ser que seja 28 ou pode ser que seja 26, de acordo com a amostra que eu tirei. Então, vamos falar um pouquinho da distribuição amostral da proporção. Se a gente considerar P como a proporção da população, nós estamos falando agora de qualitativa, hein? P barra a proporção amostral e a esperança de P barra, que é o valor esperado do parâmetro de P, eu teria que P barra, que é a minha proporção, seria, que nós já vimos, só estou relembrando, a soma dos eventos dividido por N, né? Se eu fizer vezes 100, vou ter um percentual. O que seriam os eventos? Eventos seriam 1 se ocorrer e 0 se não ocorrer. O que mais? Para calcular o erro amostral, a margem, que é a margem de erro, quando estamos lidando com proporção, precisamos calcular o desvio padrão.
É simplesmente substituir o que nós vimos, só que pelos cálculos com a proporção. Caso a população seja finita e conhecida, nós teríamos que o desvio padrão de P barra, que é a minha proporção estimada, seria esse que está na fórmula, e esse seria o meu erro padrão, ou seja, o meu erro amostral. Então, falando da estimativa para variáveis qualitativas, se nós estamos falando de variáveis qualitativas, falando de estimadores da proporção, geralmente. Por exemplo, qual a proporção de pacientes do sexo masculino da população de 1000 que nós vimos agora? Nós temos o evento 1 como sendo do sexo masculino e 0 feminino, então 42 do sexo masculino. O meu P barra, que é o meu estimador da proporção, seria 42 sobre 100. E seria 42%. O meu desvio padrão amostral, que nós estamos falando da estimativa P barra, seria 0,471, ou seja, 4,771. Isso significa o quê? Que a proporção desses pacientes do sexo masculino é de 42% com um erro. Opa, eu escrevi errado, mas é erro, tá? Erro padrão. De 4,71 para mais ou para menos, certo? É a mesma coisa que aquelas pesquisas eleitorais que falam de margem de erro, certo? Então é isso aí. Falando um pouquinho agora do intervalo de confiança, se nós tivéssemos... Por que intervalo de confiança, né? Se nós tivéssemos uma população qualquer, nós tirássemos uma amostra, nós íamos ter a média e a proporção como estimativas pontuais. Eu tenho um valor só e tenho o meu erro para dizer se quanto que está errado ou não. Não necessariamente eles vão ser iguais aos valores da população. Então, por que eu posso calcular? Posso construir expressões que vão considerar o erro devido à amostragem, que é o erro amostral, mais a precisão das estimativas, que seriam os intervalos de confiança. Eu poderia calcular os intervalos de confiança para ter uma melhor ideia de onde que os meus parâmetros estão. Então, os estimadores... o que a gente vai utilizar? Os estimadores não viciados e o teorema do limite central, que nós vimos alguma coisa. O teorema do limite central ele também pode ser chamado de normalidade assintótica. Então, se eu tivesse uma amostra, eu tirasse uma amostra e fosse aumentando essa amostra, eu ia chegar a uma quantidade de amostra que os estimadores seriam muito próximos. O teorema do limite central ele garante a aproximação da distribuição amostrada da média e outros estimadores para a forma de uma distribuição normal. Então, se eu tivesse aqui, o desenho também é ruim, mas ele é muito didático. Se eu tivesse qualquer população, como eu falei, ela pode ser inteira à esquerda, ela pode ser um pouquinho à esquerda, pode ser dividida assim. Quanto mais valores eu pegar, quanto maior a minha amostra, mais próximo da média vai ser. Então, e para isso a condição tem que ser de variância finita para a variável estudada. Então, vamos lá. Nós estamos falando tudo para média, tá? Nós estamos falando de erro amostral através da média, etc. Então, falando do erro amostral para média, para variáveis quantitativas, a gente consideraria uma distribuição normal, certo? Ou seja, mais de 30 elementos na minha amostra. Eu teria essa expressão. Ela vai considerar o quê? Eu vou chamar essa primeira parte de A e a segunda de B. Esse seria o meu intervalo. Eu teria um nível de confiança que eu iria estabelecer. Então, qual que é a probabilidade desse intervalo conter o verdadeiro valor? É 95%? É 90%? Depende de como eu quero considerar. Eu tenho a minha média, que é o meu valor central, é a minha estimativa de central, né, que eu estou estudando. Eu teria o desvio padrão de x barra, que é meu erro amostral. Nós já vimos como calcular.
o número de desvios padrões, que é essa variável z, que é aquela padronizada que a gente viu lá atrás da forma. Nós vamos ver de novo. Mostrando graficamente, como que ficaria isso? Eu teria aqui a minha distribuição amostral, onde eu tenho meus intervalos A e B e x barra, que é a minha estimativa no meio. Aqui no meio é o meu nível de confiança, é o qual a probabilidade de estar dentro desse intervalo. E eu determino. O nível de confiança é 100 menos alfa. Esse alfa são os percentuais de estarem fora desse meu intervalo. São as probabilidades de estarem fora. Aqui, no caso, está dividido por 2 porque eu tenho a distribuição normal que ela é simétrica. Se eu dividir aqui no meio, essa parte é igual e essa parte é igual. Então, por isso, alfa sobre 2. Então, aqui é a minha variável x. Como eu disse, ela é bilateral, né? Então, se eu padronizasse lá, através dessa formulinha, ou seja, eu tiro a mi e dividido por sigma 2, para desvio padrão da população, eu vou ter o quê? O centro vai ser 0, né? Média 0 e variância 1, nós vimos lá atrás. E aqui o valor de A seria o menos z de alfa sobre 2, que é a variável padronizada, e mais z de alfa sobre 2. Ah, mas eu não estou entendendo muito bem. Vamos ver em valores. Se eu tivesse em valores, eu teria o quê? Aqui é o número de desvios que eu estou da média. Então, eu estou 1,96 desvios da média. Aqui eu tenho 2,5, por quê? Porque eu escolhi 95% de confiança do meu verdadeiro parâmetro estar aqui no intervalo. Então, sobrou 5%. O 5% é o meu alfa. Então, aqui é 2,5. Essa área, que nós estamos falando de área. Quando nós falamos de nível de confiança, nós estamos falando dessa área. E quando nós falamos do alfa, que é 2,5, nós estamos falando dessa área achurada aí embaixo. Então, algumas palavras aí que vocês podem ver em exercício ou vocês queiram falar. Poderão ocorrer diversos valores para x barra, mas 95% deles estão compreendidos entre os pontos A e B. É assim que se lê, né, esse gráfico, ou um intervalo. 95% das estimativas serão diferentes do valor populacional em no máximo 1,96 desvios padrão. Se eu selecionar 100 amostras de uma população qualquer, 95 dessas amostras conterão o verdadeiro valor da estimativa. Essa é a interpretação do nível de confiança. Então, isso é importante na hora de você analisar os seus dados. E essa seria a minha tabela para a variável z, que é a variável padrão que eu padronizei. Eu tirei mi e dividi por sigma. Ah, como que eu analiso isso? Esses valores no centro, eles são as probabilidades. Por exemplo, nós estamos falando de 2,5. Por que 2,5? Porque essa tabela, ela está falando que é a minha área achurada à esquerda. Se nós estamos falando da área achurada à esquerda, nós estamos falando desses 2,5 aqui, ó. Isso eu estou falando no exemplo de 95%, tá? Seria esses 2,5. Então, a probabilidade à esquerda, certo? De eu não conter o verdadeiro valor é 2,5. Então, eu procuro 2,5 aqui, certo? Como é percentual, eu divido por 100. Então, é 0,025. Aí eu pego o meu valor de Z, que é menos 1,9, 1,96, que é o meu valor aqui de Z. A minha variável padronizada, é o valor que eu vou colocar aqui no meu intervalo de confiança. Se vocês tiverem o valor de Z e quiserem encontrar qual que é o alfa, vocês podem fazer o contrário. Bom, vamos fazer um exemplo para entender.
Um atendimento de emergência lá no município de Vargem Grande Paulista, vou utilizar o mesmo exemplo. Nós temos que a média é 27 anos e o desvio padrão da média é 0,755 anos. Considerando um nível de confiança de 95%, qual que é o meu intervalo? Eu vou só substituir os valores lá. Então, nós estamos considerando 95%, então nós estamos falando de 1,96 desvios padrões da média. Então, é 27 menos 1,96 vezes o desvio padrão, o x barra, e aqui eu só troco o sinalzinho para mais. Isso é igual a uma probabilidade de 95%. Então, com 95% de confiança, existem evidências na amostra de que a idade média da população de pacientes esteja entre aproximadamente 26 e 28 anos. Para a proporção, o raciocínio é o mesmo. O que mudam são os cálculos da média e desvio padrão, e onde temos x barra, teremos na verdade o p-chapéu. Então, é isso aí. E a gente continua na próxima aula. Eu achei que ficou bem extensa, mas para quem quer saber sobre a amostragem, tem que saber basicamente isso, por isso que eu coloquei tudo numa aula só. E se você gostou, clique em gostei, clique no joinha e inscreva-se no canal para mais vídeo. Valeu, até mais!